Quero começar por agradecer esta oportunidade de partilhar convosco algo que me tem ocupado a mente, as minhas orações, os meus pensamentos, que é este tema sobre as coisas que diferem, as coisas que são excelentes. E, em particular, vou falar-vos da igreja e igrejas, que é uma distinção muito importante na palavra de Deus. Quero também agradecer todo o carinho que têm recebido, todas as mensagens, orações, e pensamentos, em relação à minha situação de saúde, pela qual estou a passar e que também, afeta naturalmente, a minha família. Eu, tenho pensado que isto é Deus, de certa forma, a tornar-me mais imitador de Paulo, porque Paulo diz ser meus imitadores, como eu também de Cristo. E digo isto com algum humor, mas também com alguma realidade, porque de facto estou a ficar velho, como o Paulo, que dizia que era Paulo velho, a aparência desprezível, agora também com o cabelo rapado, e agora o que me falta é o mais importante, é aprender realmente o que ele diz em 2 aos Coríntios, que me glorio nas fraquezas, a tua graça, a sua graça me basta. E é isso que eu preciso de aprender. Então, passando à apresentação, eu quero começar por esta passagem em que o apóstolo Paulo ora pelos filipenses e diz: Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis coisas excelentes ou coisas que diferem, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. As orações de Paulo são, regra geral, por algo espiritual, algo que depois tem efeitos práticos, não é ficar apenas no domínio do espiritual, mas passar para o prático, cheios de frutos de justiça. Mas, para poder haver isso, é importante que conheçamos e aprovemos as coisas que são excelentes, para que não fiquemos só por aquelas coisas que são pouco boas, porque vai haver perda quando não aprovamos as coisas que são excelentes. Pode haver algumas situações desagradáveis quando nós não distinguimos coisas que são de facto diferentes. Por exemplo, um aluno que não saiba a diferença entre um verbo e um advérbio vai fazer má figura na escola, não é? Não é muito grave, mas tem a sua gravidade. Agora, se for como eu, há 12 anos, nas minhas férias, em que fui para um parque de campismo em Castanheira de Pera, e, e como estava num sítio onde não havia estradas com pavimento, sempre que eu fazia um trajeto, eu tinha de dizer ao meu GPS, ignora a distinção entre estradas com pavimento e estradas sem pavimento. Conclusão, coloquei-me a mim em sérios riscos de vida até, por causa de ter dito ao meu GPS para ignorar essas distinções. E quando nós ignoramos distinções claras e óbvias, particularmente na palavra de Deus, vamos ter sérios problemas que podem ir do mera situação caricata até à própria questão da salvação. Quando confundimos passagens que não estão relacionadas umas com as outras, quando misturamos, quando dizemos que é tudo igual. E sobre isso, o G.K. Chesterton falava sobre uma cerca no meio de um terreno. Uma pessoa vê uma cerca no meio do terreno, não sabe o que é que aquela cerca está ali a fazer, ela está ali a dividir qualquer coisa, mas eu não percebo porque é que ela está ali. O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer quando vejo uma cerca, vejo algo que parece estar ali a diferir algo? O que é que eu faço? Eu devo tentar perceber primeiro porque é que está ali. Qual é o propósito daquilo? E só depois tomar alguma decisão. O que é que alguns fazem? Eu não sei o que é que está ali a fazer, portanto eu vou tirar aquela cerca. E as cercas estão. Deus colocou limites, colocou cercas por alguma razão. Tanto, também na questão moral, que eu tenho muitas vezes falado, mas não é isso a questão agora. Mas na questão das divisões da palavra de Deus, é muito importante nós percebermos que há distinções e não devemos confundir as coisas só porque elas são parecidas. Porque aqui o tema é coisas que diferem, não é coisas que são parecidas. Há, de facto, na palavra de Deus muitas coisas que se parecem a mesma coisa, mas não são, de facto, a mesma coisa. E nós devemos ter consciência que vai haver perda quando não aprovamos as coisas que diferem, quando não fazemos distinção entre coisas que podem parecer parecidas, mas não são a mesma coisa. E também
quando não aprovamos as coisas que são excelentes, vamos ficar por coisas que não são tão boas. Vamos perder. Então vamos passar a falar de igreja. Igreja é uma palavra que vem de eclésia, que significa, tem aquele aspecto no grego, pode ser traduzida por assembleia ou ajuntamento de pessoas. E vem de ek, fora, e kaleo, que é chamar. Ou seja, pessoas chamadas para fora, pessoas convocadas. E normalmente é traduzido por igreja. E de facto, a primeira ocorrência desta palavra nas nossas Bíblias, no original, é uma passagem que muitos tomam como, olha, a primeira referência à igreja, isto marca tudo o que diz respeito à igreja, é uma passagem fundamental. Mas já vamos ver um pouco sobre isso. Em que depois de Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta afirmação que tu acabaste de dizer, edificarei a minha igreja. Não é edificar a igreja sobre Pedro, como alguns dizem. Agora, esta palavra aparece, eclésia, aparece 118 vezes no Novo Testamento. E só aparece no Novo Testamento, já vamos ver porquê. É traduzida por igreja, quase sempre, excetuando uma passagem em que é trazida por assembleia, quando há aquele tumulto em Éfeso, num teatro, e as pessoas se juntam, e muitos deles queriam maltratar Paulo, era uma assembleia, e ainda hoje há muitas assembleias que, infelizmente, também maltratam Paulo, de uma forma sarcástica, falam de Paulo como, vocês defendem o quinto evangelho, que é uma... Falar de quinto evangelho é de uma desonestidade intelectual e espiritual tremenda, porque nós percebemos que os quatro evangelhos têm aquele nome, mas são todos o mesmo. E são relatos, não é? E nós não vimos com um quinto evangelho, vimos com um evangelho. Paulo foi-lhe transmitido um novo evangelho, de facto. Mas, infelizmente, há muitas assembleias que querem maltratar Paulo. E é traduzido uma vez no discurso de Estevão, antes de ser apedrejado, por congregação no deserto, em Atos 7:38. Agora, esta palavra, de facto, eclésia, não surge no Velho Testamento, porque é uma palavra grega. Eclésia é uma palavra grega. Mas surge na Septuaginta, na tradução do Velho Testamento para o grego, feita antes, já há muitos séculos. E então, por 70 eruditos. E, normalmente, esta palavra, eclésia, que aparece na Septuaginta, que está escrita em grego, é traduzida por congregação, ajuntamento ou assembleia. E diz quase sempre respeito à congregação de Israel. E a primeira passagem onde aparece a palavra eclésia, na Bíblia grega, é em Deuteronômio 4:10 e não em Mateus 16:18. Porque em Mateus 16:18 nós não vemos ali algo de novo a surgir. Vemos, de facto, o Senhor a surgir em cena, vemos o Senhor a falar da sua igreja, mas vemos, mesmo depois em Atos 2, vemos ali o cumprimento de profecias e não algo novo, algo que surgiu que nunca tinha sido referido ou falado, porque o próprio apóstolo Pedro diz, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, estava a remeter para as profecias. É muito importante nós percebermos que o facto da palavra eclésia apenas aparecer no Novo Testamento não se deve a uma mudança dispensacional. Não, agora há algo de novo, porque agora fala-se da igreja. Mas é uma questão da língua em que a Bíblia foi escrita. Porque a palavra igreja, de facto, já aparecia, não a palavra igreja, mas a palavra eclésia, ocorria noutras passagens. O mesmo acontece com as palavras, que iremos ver ao longo destes dias, batismo, ceia e evangelho. Particularmente batismo e evangelho são palavras muito marcadamente gregas e não aparecem no Velho Testamento, apesar de aparecer lavagens, apesar de aparecer boas novas no chamado Velho Testamento. E é muito importante e essencial perceber aqui a igreja, aqui a eclésia, uma determinada passagem que se refere. Porque se virmos a igreja e pensarmos que é tudo a mesma coisa, é como o GPS que diz estradas com pavimento e estradas sem pavimento é a mesma coisa, e depois ando no meio de um pinhal com o meu carro com sérios riscos para a minha vida. E aqui também ando a falar de igreja, da igreja messiânica,
de um programa profético a pensar que estou a falar da Igreja Corpo de Cristo. O que é que não é a Igreja? A Igreja não é a Igreja Católica Apostólica Romana, apesar de se arrogar de o ser. Vem na comunicação social, falar da Igreja é sempre a Igreja, a chamada Igreja é a Igreja Católica. Se bem que, se formos a ver, há alguns fundamentos que eles têm, algumas justificativas que eles têm para a sucessão apostólica, para a autoridade apostólica, para a questão de perdoar pecados. Tem mais, não vou dizer que tem base bíblica, mas tem mais sustento bíblico do que muitos dos nossos irmãos que, não distinguindo entre igreja e igrejas, querem apropriar-se de certas passagens, como aquela de Mateus 16, 18, dizendo que a Igreja começou ali. A Igreja Católica, se calhar, consegue um melhor trabalho nesse aspecto. Também não é o clero, muitas vezes chama, o clero é que é a Igreja. Não é uma religião e é essencial qualquer pessoa perceber que a Igreja não é uma religião. Não confunde, não nos convertemos a uma igreja, nós convertemos a uma pessoa, não nos convertemos a uma religião. Passamos a pertencer a uma igreja, não passamos a pertencer a uma religião. Também não é difícil, embora nós nos reunamos também não é uma organização, embora deva ser organizada, obviamente. Não é um clube ou uma sociedade, não deve ser algo onde nós vamos para nos sentirmos melhor, porque um sentimento de pertença. Não, deve ser muito mais do que isso. E também não deve ser algo que se faz uma hora por semana. Se o conceito de igreja que se tem é este, triste da pessoa que tem perante a igreja uma postura destas. Então, o que é a igreja na Bíblia? É um conjunto de pessoas chamadas por Deus com um propósito que não é sempre o mesmo. Não, há um propósito, mas ao longo dos tempos, os propósitos com que Deus chamou as pessoas eram diferentes. Com a nação de Israel era um, depois com os 12 era outro, e agora com a Igreja do Corpo de Cristo é outro. Podemos estar a falar da congregação de povo de Israel, da Igreja Messiânica, a Igreja Corpo de Cristo. E podemos também falar da Igreja Local, que é a manifestação numa determinada localidade da Igreja Corpo de Cristo. E quando eu aparecer igreja com maiúsculas, pequenas, estou a falar da Igreja Corpo de Cristo, para distinguir mais facilmente. Então, onde é que nós vemos a Igreja? A Igreja, quando eu falo da Igreja, a Igreja à qual pertencem os salvos de hoje, apenas vemos referência à Igreja Corpo de Cristo nas Epístolas de Paulo. Não vemos em mais lado nenhum. Em que Paulo fala da cabeça da Igreja, que é o seu corpo, em Efésios. Ele diz também que Cristo é a cabeça do corpo da Igreja. E Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja. É só aqui. É só nas epístolas de Paulo. E o irmão Scofield disse isso muito bem. Apenas nas epístolas de Paulo encontramos a doutrina, a posição, a conduta e o destino da Igreja. Porque quando vamos a outras passagens para buscar doutrina, posição, conduta e destino da Igreja, fazemos confusão. Não vamos estar a, a provar as coisas que diferem. Não vamos estar a provar as coisas que são excelentes. E depois vamos fazer confusão. E depois há passagens que nós gostamos muito, há conceitos que nos são muito caros, que nos marcaram muito em certas ocasiões das nossas vidas, mas que não nos dizem respeito. E vai haver sempre perda. Vamos a tentar, pensamos que ganhamos alguma coisa, mas estamos a perder outras. E devemos evitá-lo. Quem é que são? Uh, quem é que são? Quem é a igreja? Vós, todos os salvos do tempo presente. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Todos. Todos os membros do corpo de Cristo. Todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos. Judeus e gregos. E há aqui algo muito importante. Judeus e gentios em pé de igualdade, que era algo que não havia noutras igrejas. Era sempre o judeu e o gentio, se queria, tinha de se tornar prosélito, tinha de se converter ao judaísmo. Algo que não acontece hoje. Estamos
judeus e gentios, em pé de igualdade. Isso é muito, muito importante. Quando? Quando é que começou a igreja? Não em Mateus 16, 18, nem em Atos 2, porque mesmo em Atos 2 nós vemos, como já disse há pouco, que Pedro diz que isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, o que estava a acontecer no dia de Pentecostes era cumprimento de profecias. Não começou nada de novo ali. Houve, claro que houve uma mudança, o povo estava a ser chamado a arrepender-se, a converter-se, para que viesse o reino, que foi rejeitado, e Deus, na sua presciência, já tinha terminado suspender o plano profético e introduzir o período da graça. Mas hum, não era nada de novo, era cumprimento de profecias. E nós iremos ver mais adiante que a igreja é algo que nunca foi profetizado e são muitas as distinções entre a igreja e outras igrejas. Já vamos ver isso mais à frente. Quando é que começou a igreja, corpo de Cristo? Com a conversão de Paulo. E porquê é que eu digo com a conversão de Paulo? Esta passagem, que muitos saberão que é uma das minhas preferidas, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo diz isto a Timóteo. Esta palavra principal é protos, de onde vem protótipo, e significa primeiro de uma série, é muitas vezes traduzido por primeiro, principal ou chefe. Aparece várias vezes no Novo Testamento. Mas, nas epístolas do Paulo, é sempre traduzido por primeiro, ou primeiramente, com exceção desta passagem. E eu não vou censurar quem traduziu eh, por principal, porque de facto o entendimento que é dado a esta passagem é Paulo sentia-se o principal, o maior, o líder da rebelião contra Deus. Portanto, é natural esta tradução. E todos nós devemos considerar como o principal dos pecadores, o maior, o líder da rebelião, a pessoa que menos merece a salvação de Deus. Mas é muito curioso, se nós lermos esta passagem com, primeiro, em vez de principal, vamos ver que faz todo sentido. Até do ponto de vista da gramática. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Para que a mim, que sou o primeiro, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo. Ou seja, o primeiro é que dá o exemplo. E Paulo foi, de facto, o primeiro salvo pela graça de Deus, por meio da fé sem obras, por exemplo, dos que viriam a crer. É o primeiro. E é com ele que vemos, com ele não, a partir da sua conversão, a partir de Atos 9, que nós começamos a ver uma mudança no modo como Deus age para com o homem. Porque há aqui duas situações bastante curiosas que acontecem no capítulo seguinte, com Pedro, aquela situação da visão do grande lençol com animais, e depois da conversão e do batismo de Cornélio, em que nós percebemos que há algo diferente a acontecer. Pedro diz que eu não posso comer destes animais porque tu declaraste imundo e o Senhor esclarece-o. Esclarece-o, não esclarece muito, depois só terá percebido perfeitamente todas aquelas situações com esta visão e depois com a pregação do Evangelho à família de Cornélio e a conversão de Cornélio, eles estarem já com o Espírito Santo, ainda antes de serem batizados, ele só terá percebido isso anos mais tarde, quando falou com Paulo. Porque nós vemos também, depois da conversão de Paulo, vemos o ocaso, ou seja, o declínio e uma certa desorientação, um certo desnorte dos apóstolos, sem desrespeito para com eles. Atenção, porque eles deixaram de receber revelações diretamente do Senhor Jesus Cristo durante décadas e só Paulo é que estava a receber. E, portanto, é natural que eles não soubessem bem o que estavam a fazer. Alguns poderão dizer, e com razão, que alguns que foram antes de Paulo em Cristo, né? Andrónico e Júnia foram antes de mim em Cristo. E podemos pensar, então já estavam no corpo de Cristo. Não. Só existem dois grupos: aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo. Não há um terceiro grupo. E eles, de facto, estavam em Cristo, eram salvos. Não estavam no corpo de Cristo.
Estar antes de mim em Cristo não é a mesma coisa que estar antes de mim no corpo de Cristo. Também Paulo anuncia agora a fé que de antes destruiu, era o que as pessoas diziam em Gálatas 1:23, dizia-se que Paulo, Paulo agora anuncia a fé que antes destruía. Não quer dizer que ele estivesse a pregar a mesma mensagem que antes destruía, porque é muito curioso, alguém que diga isso não leu Atos, não leu o livro de Gálatas 1, não leu o capítulo 1 de Gálatas. Porquê? Em Gálatas 1, Paulo tem todo o cuidado em dizer: eu recebi esta revelação do Senhor, glorificado, eu não estive com ninguém, só estive com Pedro passado não sei quantos anos, durante 15 dias, e não. Ou seja, não houve aqui uma, não vou dizer contaminação, um contágio, para não dizer uma palavra depreciativa, ou seja, não houve aqui algo, Paulo não foi influenciado de forma alguma pelos outros, pela mensagem dos apóstolos. O que é isto da fé em Cristo? É aquilo que Paulo sempre entrava com os judeus. Paulo sempre que tentava pregar o Evangelho ia aos judeus. Ele diz várias vezes, primeiro do judeu e depois do grego. O objetivo dele era alcançar os seus irmãos de nação para Cristo. Então ele chegava à beira das sinagogas e dizia: Jesus é o Messias prometido, foi morto e ressuscitou. E no seu nome é anunciada a salvação. Esta era a fé em Cristo. Claro que depois ele explicava mais detalhadamente, de acordo com o novo programa, esta mensagem. Mas isto era o ponto de partida, sempre. E todas as passagens em que dá a entender que, ele está a falar da mesma coisa que os outros falavam, era apenas o início, era o ponto de partida. E depois, tal como Priscila e Áquila, declarava mais pontual, a Apolo, declarava mais pontualmente o caminho da verdade. Será que estava profetizada a igreja? Alguns gostam de pegar nesta passagem e dizer que há outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Parece que está a falar da igreja. E por muito que eu gosto do hino 580, uma letra lindíssima, mas estas ligações a rebanho e ovelha, pastor, são muito messiânicas, muito judaicas, e também é algo que nós devemos ter algum cuidado. E estas ovelhas não são a igreja corpo de Cristo. São os judeus que estavam dispersos, ou então os judeus que haveriam de crer. Não são os judeus, não são os crentes da igreja, não é? Da dispensação, porque isso, no facto, não estava profetizado. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando falava, ele, claro que era omnisciente, mas também tinha a capacidade, como naquela passagem de Mateus 24:36, em que ele dizia: nem o Filho do Homem sabe. Ou seja, ele próprio não se punha a tirar dicas, indícios daquilo que havia de vir. Ele não fazia. Tiago, naquele concílio de Jerusalém, fala sobre aquilo que Paulo estava a falar, de que a salvação tinha chegado aos gentios, e Pedro também já tinha falado aqui em Atos 15, que nós seremos salvos pela graça de Deus, como eles também. Tiago diz isto. E com isto concordam as palavras dos profetas. Ou seja, aquilo que o Pedro estava a dizer, aquilo que Pedro e Paulo estavam a dizer, batia certo com o que estava nos profetas. Atenção, ele não está a dizer que isto é o que os profetas disseram. Ele não está a dizer isso. Ele está a dizer com isto concordam. Concordam é diferente. Não é a mesma coisa. E é importante perceber que Tiago não estava por dentro da revelação que Deus tinha dado a Paulo. Mas percebia, isso sim ele percebia, que a salvação haveria de chegar também aos judeus. Ou seja, esta ideia de os judeus também, os, os gentios, a salvação também chegar aos gentios, esta ideia de os gentios também serem alcançados pela salvação de Deus, não era algo que Deus tivesse dito: não vai acontecer. Isso esqueçam lá, os gentios vão estar para sempre excluídos da salvação que eu ofereço. Não. Era sabido que a salvação havia de chegar aos gentios. Não daquela maneira. E atenção, isto são palavras de Tiago, não é doutrina. Ok? E aquela passagem que eu já referi, que
o próprio Pedro já tinha percebido que nós seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a salvação tinha chegado aos gentios. E, e isto não era algo que não tivesse sido previsto, não da maneira que estava a acontecer. É importante perceber isso. Os crentes de Bereia, Paulo ia foi à Bereia, à sinagoga, e a Bíblia fala os de Bereia foram mais nobres porque examinavam nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles estavam a analisar as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. É, porque isto já estava nas Escrituras. A igreja já estava profetizada. E também Paulo, a dada altura, a falar com o rei Agripa, diz: Eu não estou a dizer nada mais do que os profetas e Moisés disseram. Atenção, já disse isto. O que estava profetizado era o ponto de partida, quando Paulo falava com os judeus, quer nas sinagogas, quer com Agripa, porque ele diz: Crês tu nos profetas? Bem sei que crês. Porque ele queria alcançar as pessoas para Cristo. E então tentava encontrar um pouco de contacto. eh, que era o que estava profetizado. Claro que depois ele não ficava por ali. Ele dizia: Este que vos é anunciado, e lá está, a harmonia, não é cumprimento. Não é algo completamente, uma ideia completamente peregrina, que Paulo apresentou ali, que não tem nada a ver com nada. Claro que se ele queria alcançar os judeus, tinha de ir com algo que eles conseguissem compreender e aceitar. E depois explicar-lhes que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. É isto que ele diz ao rei Agripa. E depois, as pessoas aceitando, olha, de facto, Cristo encaixa perfeitamente na profecia. Olha, este agora é o cabeça da igreja. É neste que nós anunciamos a salvação. E esta salvação é extensível a todos. Para um novo programa. Para um programa que o Cristo é o mesmo, e o Cristo agora já não é o rei, dia para reinar. É o Cristo, é o cabeça da igreja. Agora, não está de facto prevista na profecia. Eu gosto muito destas duas passagens, esta de Romanos 11:33, em que Paulo, vamos ler só o versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. E depois no versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Esta palavra, inescrutáveis, é a mesma palavra que aparece em Efésios 3:8, em que Paulo diz que, vou lá rapidamente, Efésios 3:8, a mim, o menino de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A palavra no original é a mesma, anexekniastos, que não deixa rastro. Ou seja, não há nada que deixe indícios de que isto iria acontecer. E mesmo o Senhor, Paulo diz aos Coríntios de que se os príncipes deste mundo soubessem, nunca crucificaria o Senhor da Glória. Ou seja, ninguém sabia, ninguém fazia a mínima ideia de que isto ia acontecer. E não havia qualquer indício no Velho Testamento de que isto estaria para ocorrer. Isto foi uma surpresa para todos, menos para Deus que previu tudo. Em vão procurarão indícios sobre a Igreja antes da revelação dada a Paulo. Nem o próprio Senhor Jesus Cristo deixou indícios disso. Apesar de alguns poderem querer que dar a entender isso, com certas passagens que espero ter ajudado a esclarecer. Paulo diz que a relação do, do, do mistério que desde os tempos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Só agora. E o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. E a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto. É algo que nunca tinha sido manifestado.
Nunca tinha. Era um segredo de Deus, só Deus é que sabia. Não era um plano B sequer. A igreja não é um plano B, é um plano A, que Deus tinha tido sempre na sua mente. Não foi algo que Deus surgiu, Deus apareceu com aquilo porque, olha, fui apanhado desprevenido, não quiseram aceitar o meu filho, não quiseram aceitar a oferta dos tempos de refrigério para a vinda do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2. O que é que eu vou fazer agora? Vou iniciar a igreja. Não, Deus já tinha isso nos seus planos desde sempre. Mas apesar de ser algo novo, algo diferente, este período da Igreja, há aqui algumas práticas messiânicas judaicas que nos podem deixar um pouco desconfortáveis. Por facto, Paulo faz muita coisa no livro de Atos, e volto a dizer, já disse isto várias vezes, mas é o livro de Atos dos Apóstolos, não é a doutrina dos Apóstolos. Vemos Paulo fazer várias coisas que nos podem deixar um pouco desconfortáveis. Circuncidou Timóteo, batizou, mas para quem diz que Paulo batizou, Paulo fez estas coisas todas depois de batizar. Rapou a cabeça, impôs as mãos, línguas, maravilhas, curas, exorcismos, ressuscitou, Eutico, santificou-se, fez a oferta do templo, o Senhor apareceu, ele foi visitado por um anjo do Senhor, foi picado por uma víbora, curou enfermos, uma série de coisas que nós vemos, práticas messiânicas, práticas de outra igreja, no período que eu digo que é o período da igreja. Agora, porquê é que Paulo fazia isto? E volto a dizer, Atos e não doutrina dos apóstolos. Porque à medida que Paulo recebia revelações do Cristo glorificado, do Senhor, ele ia percebendo que certas coisas tinham passado. Havendo línguas, sarão, vendo certas coisas, elas vão passar. Fazem parte daquilo que nós chamamos um período de transição, em que Deus ainda estava a lidar também com a nação de Israel, ao mesmo tempo, e não parou de forma abrupta. Nós vemos em Atos 15 que alguns foram os apóstolos foram aos judeus com o evangelho da circuncisão e Paulo aos gentios com o evangelho da incircuncisão. E Paulo ia percebendo que certas coisas iam passando e outras eram permissíveis em certos contextos. Paulo fez este tipo de ações. Portanto, Timóteo circuncidou Timóteo porque percebia que, se não o fizesse, podia ter alguns entraves em relação a chegar aos judeus, porque ele era filho de pai grego. E ele percebia que certas coisas ele podia fazer. Mas outras, à medida que foi percebendo que não as devia fazer, deixou de as fazer. Agora, isto aqui depois eu espero partilhar convosco a apresentação e tem aqui uma ligação para várias distinções entre igrejas e igreja. Porque as igrejas dizem respeito ao anúncio do reino para a nação de Israel. E o reino é de facto uma organização. Quando a igreja é um corpo, é um organismo vivo. As igrejas, a Igreja Messiânica, a Congregação de Israel, diz tudo respeito a algo que é estabelecido na terra. Quando nós temos uma posição no céu, e não devemos confundir, por muito que gostemos das promessas que são feitas ao povo terreno, nós temos uma posição no céu muito mais elevada. Cristo é o rei, agora Cristo é o cabeça. Nas igrejas, tudo diz respeito à profecia, na igreja, o corpo de Cristo diz respeito ao mistério. Aqui no reino, há supremacia de Israel. Aqui vemos os judeus e os gentios em pé de igualdade. No reino, ou nas igrejas, vemos os gentios abençoados pela elevação de Israel. Aqui vemos os gentios abençoados pela queda de Israel. Muito importante, isso é mesmo muito importante para nós. Tem efeitos práticos enormes. Nós não buscamos bênçãos terrenas. Claro que gostamos, o Senhor nos abençoe com coisas terrenas, mas as nossas bênçãos são, acima de tudo, espirituais nos lugares celestiais. Temos evangelhos diferentes, o evangelho do reino e o evangelho da graça são diferentes. Temos o evangelho da circuncisão versus o evangelho da incircuncisão, como falei há pouco.
Temos a salvação por obras. Eram, eram requeridas obras para a salvação no tempo do reino, e hoje não. Salvação sem obras. Grande Comissão versus a Comissão da Graça. Nós somos agora, não somos chamados à Grande Comissão, como muitos dizem que a seguem, mas não seguem de facto. Porque se forem ver o que é dito na Grande Comissão, ninguém a está a cumprir. Pedro dizia que a morte de Cristo era o problema, em Atos 2,38, vós crucificastes o Cristo. Paulo diz que a morte de Cristo é a solução. Os 12 foram enviados aos judeus, quando Paulo foi enviado aos gentios. Os 12 foram chamados na terra, Paulo foi chamado no céu. E também temos aqui novamente o céu e a terra em contraste, em que o Senhor, na segunda vinda, para as igrejas, para o reino, vem à terra e aqui vem aos céus. Várias distinções. Para quê? A igreja, para quê? Porque é que Deus idealizou este plano? Ele diz, para mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua graça. Deus com a criação mostrou todo o seu poder. Mas, através da igreja, Deus vai poder mostrar, por toda a eternidade, o quão gracioso Ele é, o quão amável Ele é. Pode mostrar todo o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Vamos ser uma exposição eterna da sua graça. E também da sabedoria. Eu já falei há pouco destas duas passagens. Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. E falamos da ciência de Deus. Deus aqui mostra o quão sábio Ele é. Como conseguiu completamente trocar as voltas ao inimigo das nossas almas. Se o inimigo das nossas almas soubesse o que viria, nunca teria crucificado o Senhor da Glória. Mas também muito importante, a Igreja está aqui para exercer o ministério da reconciliação, porque somos embaixadores da parte de Cristo. Temos este dever de anunciar a mensagem da salvação aos outros. E muito importante, porque nós somos os fiéis depositários da palavra de Deus. Nós devemos ser, a Igreja deve ser a coluna e a firmeza da verdade. E não devemos arredar, não devemos arredar pé. Não devemos deixar que a verdade da palavra de Deus seja posta em causa, seja por quem for. Nós somos, a Igreja tem este dever de ser coluna e firmeza da verdade. Quero ver agora, estarei perto do fim, mas quero ver alguns efeitos práticos, porque isto não é só teoria. Efeitos práticos. Quem é o nosso modelo de conduta? E se eu disser que o nosso modelo de conduta é Paulo e não o Senhor, alguns poderão ficar escandalizados e pensar que eu estou a rebaixar o Senhor. Mas não. Paulo diz, para mim, sou o primeiro, para exemplo dos que haviam de crer. Ele é exemplo de salvação e de conduta. Ele diz ali em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E podem dizer, mas ele imitava Cristo. Sim, mas que Cristo, ainda que tenhamos conhecido a Cristo da carne, contudo já não conhecemos desta forma. Ele conhecia o Cristo glorificado. E era dele que ele recebia as revelações. Portanto, fazemos muito bem em ter atenção ao exemplo de Paulo. Porquê? Porque Paulo podia pecar. Paulo lutava com as dificuldades. Claro que o Senhor também foi tentado, mas o Senhor não podia pecar. O Senhor veio ao mundo para nos salvar, não para dar o exemplo. Ele não podia, de forma alguma, pecar, senão a obra da nossa salvação estaria irremediavelmente posta em causa. Mas claro que devemos atentar para o sentimento que havia nele, no Senhor Jesus Cristo. Mas é importante percebermos, o nosso modelo de conduta é Paulo. Há coisas que o Senhor fez, que Ele fez, para que nós não tivéssemos de fazer. Ele foi à cruz para que nós não tivéssemos de ir. Alguns crucificam-se, não é? Fazem aquelas cerimónias religiosas para imitar o Senhor, na sua crucificação. Alguns batizam-se dizendo que estão a imitar o Senhor. E quando não é esse o propósito de Deus. Qual a nossa relação com o pecado? O pecado é algo que deve ser estranho na vida do crente. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Nós lutamos contra o pecado, mas o pecado deve ser algo
que estranho, algo que acontece por acidente, não algo que, quando alguém pecar, faz isto ou aquilo. Ou se alguém pecar, temos um advogado. Não, o pecado é algo que não deve ser sequer considerado. Um crente não deve pensar, se eu fizer isto, o que é que me acontece? Não, o crente não pode pensar dessa maneira. O pecado é estranho. O pecado levou o Senhor à cruz. Reparem que não há, enquanto que no programa profético havia provisão, se alguém pecar, faz isto, oferece um sacrifício, faz isto, faz aquilo, nós não temos nada. Vamos confessar os nossos pecados. Isso é uma questão que já tenho falado sobre isso, e não creio que o Senhor nos vá perdoar novamente. O Senhor já nos perdoou. Mas o que nós vemos, a nossa atitude para com o pecado é: eu não quero pecar, eu não quero fazer aquilo que levou o meu Senhor à cruz. Outro efeito prático. O que é que esperamos de Deus quando oramos? E eu já tenho dito a algumas pessoas que eu também faço os meus filmes, não é? Eu espero daqui a cerca de um mês estar com o cancro em remissão e estar apenas em vigilância. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer. E quando eu oro, quando eu peço algo a Deus, eu devo ser inteligente também. Eu devo orar com o espírito, mas também com entendimento. E perceber o que é que Deus me promete. O Senhor diz: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Diz isto às igrejas, a igrejas, não diz isto à Igreja Corpo de Cristo. Porquê? Porque nós não sabemos pedir como convém. Ele dizia ali, num contexto em que eles iam estar cheios do Espírito Santo, e claro que era um contexto diferente. Mas agora nós todos não sabemos o que devemos pedir como convém. Mas Deus tem algo melhor. Por isso é que eu digo várias vezes: gostas muito de uma promessa dada às igrejas e não à igreja, por Cristo? Tens melhor. O que é que preferes? Juntando estas três passagens, o que é que preferes? Preferes ter tudo o que queres ou aquilo que é prometido por alguém que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera? Eu prefiro isto. Claro, claro que é assim. Prefiro não, eu quero ficar bem, é verdade. Mas se eu for racional, se eu for espiritual, se eu entender o que Deus me promete, o que Deus anda a fazer e quer fazer em mim, eu devo optar por esta. Porque a receita, eu tenho dito isto muitas vezes, vocês têm-me ouvido, alguns já me ouviram várias vezes falar sobre isto. A receita de Deus, que é o médico dos médicos, muitos gostam de dizer, Deus é o médico dos médicos. A receita de Deus é graça e paz. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Claro que eu não gosto de estar fraco, eu não quero estar doente, eu não quero sentir todos os dias com dores. Mas Paulo conseguiu. E é aí que nós precisamos de aprender. Se tivermos de viver desta forma, o Senhor dá a graça e o Senhor dá a paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam tudo conhecidas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É isso que Deus promete. E Deus consegue algo extraordinário. Pode parecer ilógico. É lógico para o mundo, porque lá está, excede todo o entendimento. Mais do que dar-nos o que nós desejamos, Deus quer mostrar que a sua graça e a sua paz chegam, são suficientes. Uma pessoa consegue, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da doença, mesmo numa situação, humanamente falando, desesperante, consegue viver. Consegue viver e honrar o Senhor. E Deus é muito mais honrado por alguém que vive desta forma do que por alguém que tudo lhe corre bem. E quando corre tudo bem, é um super crente, e quando as coisas não correm bem, olha, Deus não me deu o que eu quero, agora já não quero saber dele para nada. Portanto, isto é muito importante. É um efeito prático essencial na vida do crente, porque o sofrimento faz parte da vida. E mais cedo ou mais tarde vamos perceber isso. Se calhar até uma certa idade, parece que as coisas nos passam ao lado, mas a adversidade surge. Também está relacionado com o que eu vou falar agora. Como é que Deus disciplina os seus filhos? No tempo da nação de Israel, isto aqui não devia estar aqui escrito, que a CPCJ ainda me arranja problemas. Um pai pode repreender uma criança com castigo físico. Ok? Isto é um contexto, está bem? Hoje em dia não se pode fazer, mas sabemos que é bíblico.
Mas um pai pode repreender uma criança com castigo físico, porque é a forma de o fazer perceber. E era assim com Israel, com as igrejas, em que Deus ameaçava os seus filhinhos. A palavra filhinhos é teknon, no grego. Filhos pequeninos. Em que ele castigava e explicava, e havia alguém que fazia a ligação. Olha, isto está a acontecer porque aquilo. E nós vemos isso Moisés avisa os castigos de Deus, os profetas. Várias vezes nós vemos alguém a fazer a ligação. Mas um filho adulto, que é aquilo que Deus nos considera agora, que é o huios, o filho adulto, Deus censura-nos, Deus castiga-nos pela palavra. Eu não preciso que o meu pai agora me venha castigar com, com o cinto ou com um castigo físico. Basta dirigir-me uma palavra de repúdio por algo que eu tenha feito, que serve de repreensão, porque eu sou um filho adulto. E Deus trata-nos da mesma maneira. Deus repreende-nos pela palavra. E porquê? Porque não há outra revelação. Noutro tempo havia uma revelação. Deus revelava e dizia: olha, isto está a acontecer por causa daquilo. Agora nós não temos. A revelação está completa. A palavra de Deus está perfeita, está completa. Eu estou convencido de que tudo o que sucede de mal, as adversidades que vêm à vida do crente podem ser colher o que semeamos diretamente, hábitos de vida pouco saudáveis dão em doença, condução negligente pode dar acidentes e por aí fora. Não vamos dizer, porque é que isto me aconteceu? É, é nítida a ligação. Pode ser a oposição de inimigo, e certamente o inimigo, se pudesse como o diabo disse ao Senhor, queria ser aná-los como trigo, mas eu roguei por vós, diz o Senhor. O diabo, se pudesse, desmanchava-nos. Mas Deus não o permite, tal como fez com Jó. Permitiu até certo ponto. Mas também pode ser a mera consequência de vivermos num mundo amaldiçoado pelo pecado. Num mundo onde as coisas acontecem, onde acontecem doenças, onde acontecem violações, homicídios, guerras, uh, nada, doenças. Acontece a uns e acontece a outros. Não, eu não vejo proveito algum. Alguém vir dizer, olha, tu estás a passar por isto, e é típico. É típico, infelizmente, é um entendimento muito deficiente, bíblico e nem sequer dispensacional. Porque mesmo quando os discípulos disseram quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego. Mesmo ali não fazia sentido a observação dos discípulos em João, penso que João 9. Porque não havia razão. Ele não ficou cego e depois o Senhor explica-lhes para que se manifestassem as obras de Deus. Penso que é assim a passagem. Que proveito traz a alguém dizer, olha, estás a passar por esta situação de saúde, olha, isto é castigo de Deus, por isto ou por aquilo. Ou porque há pecado na tua vida. Pecado na minha vida, eu sei que há, eu peco. Isso depois dá sempre. E depois dá aso a todo tipo de distúrbio espiritual, emocional, que não traz qualquer proveito. Não traz proveito. É contraproducente, é antibíblico, antidispensacional dizer tu estás a passar por isto porque tu fizeste determinada coisa e Deus agora está a castigar. Quem é que me pôs, quem é que me põe a mim ou a qualquer outro por Natã, Natã, aquele profeta que veio dizer a Davi, agora vai-te acontecer isto na tua vida, porque tu pecaste com Batseba, ou por Paulo. Paulo dizia aos coríntios, vocês estão a passar por esta situação, alguns já morreram, porque estão a participar indignamente da ceia do Senhor. Há alguém para fazer essa ligação? Não há? Então não nos ponhamos a adivinhar porque é que as coisas estão a acontecer desta ou daquela maneira. É a visão que eu tenho e acho que é um efeito prático muito, muito importante de vivermos agora num tempo diferente da Igreja. Infelizmente, há alguns que, arrogantes de estarem a valorizar as profecias, focam-se muito nas profecias, não desprezejas as profecias, mas uma forma de desprezar as profecias é dizer que aquilo que está a acontecer hoje é cumprimento de profecias.
O que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo no Médio Oriente, não é cumprimento de profecias. O programa profético está suspenso e só trazemos desonra ao nome de Deus quando nos focamos em excesso nas profecias. E também quando vamos querer buscar passagens que não nos dizem respeito, gostamos muito delas, porque têm ali algumas expressões que nos são caras, e se calhar dizem respeito a um tempo em que o nosso entendimento não era o mais apurado acerca da palavra de Deus, e mexe muito connosco, e nós gostamos. Mas devemos ter algum cuidado com a aplicação forçada de certas passagens. Também devemos ter cuidado com, lá está, ir buscar passagens como o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, 1000 cairão à tua direita e 10 mil cairão à tua esquerda, e fora, esse tipo de expressões que vem de um salmo que foi o salmo, foi o mesmo salmo que o diabo usou para tentar o Senhor. É curioso, é desse mesmo salmo que, que o Satanás usou para tentar o Senhor na tentação no deserto. Não devemos esperar, olha, eu sou do Senhor, portanto não nada me vai acontecer. E alguns baseiam-se em promessas feitas a outros povos para esperar algo de Deus que Ele, como já vimos, não promete dar. Promete livrar-nos nas situações, não das situações. Lá está, as promessas dirigidas a outras igrejas, e também devemos ter algum cuidado com uma certa ênfase em termos que não são dirigidos à igreja. Ovelha, rebanho, pastor, Canaã celestial, a Jerusalém, Canaã, a terra de Canaã, a terra prometida, por aí fora. Algum cuidado. Messias, Yeshua, e depois, se formos por termos hebraicos, há muitos que gostam muito de usar todo tipo de termos hebraicos, evitemos. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus, fale conforme, tendo por salvação a longanimidade de Deus, conforme nosso amado irmão Paulo falou. Usemos mais termos bíblicos. Por exemplo, evitemos o seguinte: a ação do Espírito é algo extraordinário. A ação do Espírito Santo em nós. Mas a ação do Espírito Santo, como alguns a querem fazer parecer, muito espalhafatosa, nos cânticos, enche-me e por aí fora, transbordar o teu espírito. Eu já cantei cânticos assim. Não são os mais felizes. Evitemos também. Lá está. Há hinos que trazem mais confusão do que edificação. E devemos ser sábios na forma como nós os abordamos. Se for preciso não os cantarmos, não os cantemos. Não façamos como alguém que disse: está aqui no hinário, nós vamos cantar. E por vezes misturam a vinda do Senhor, as vindas do Senhor, misturam a ação do Espírito, misturam coisas que, coisas que diferem. Misturam coisas que diferem. E nós devemos conseguir diferir as coisas. E o que é que nós estamos à espera? Estamos à espera de que venha o reino? Ou que vá à tua igreja? Se há algo que nós devemos esperar, parecido, não é venha o teu reino, é que vá à tua igreja. Maranata, vem, Senhor. Deve ser essa a nossa. Ou o Senhor vem. Também pode ser traduzido por o Senhor vem. Infelizmente, alguns, e isto é importante, é um efeito prático muito importante. Alguns veem a postura da igreja ser arrebatada como uma derrota. Então, o Senhor vai tirá-los daqui? Vocês não vão conseguir cumprir o vosso objetivo de conquistar o mundo? Mas o nosso objetivo não é o conquistar o mundo de uma forma física. Porque nós vemos que Paulo não exorta os crentes, não exorta os servos a revoltarem-se contra os seus senhores, os servos contra os seus senhores, ou o povo de Deus contra os ditadores que havia na altura. Era ser sujeito às autoridades, sempre. Sempre sujeição às autoridades. Porque o nosso trabalho não é físico, a nossa dimensão principal é espiritual. Claro, depois tem efeitos práticos. E devemos, assim, procurar ter uma vida quieta e sossegada. Deve ser esse o nosso objetivo. Agora, para terminar com a igreja local, que é a manifestação da igreja numa determinada localidade.
Eu não acredito em denominações. Claro que por vezes é preciso pôr algum nome para distinguir daquilo que é claramente erro. E aqui nem sequer estou a falar de igrejas que não considero igrejas. Estou a falar das igrejas apenas que, que há na Bíblia, né? Poder falar de pseudo-igrejas, mas não, numa questão de tempo também não falarei. Mas por vezes é preciso pôr algum termozinho para distinguir. Mas não são bíblicas. Porque se há uma denominação, é a denominação que está em. A igreja que está em Cencreia, a igreja que está em Corinto, a igreja dos Filipenses, a igreja dos Efésios, as igrejas da Galácia. É assim que Paulo escreve. Paulo nunca escreve à igreja que tenha uma certa denominação. E as lideranças nas igrejas locais devem ser sempre plurais e no masculino. Paulo exortava Tito a estabelecer presbíteros, sempre muito importante. E no masculino. Infelizmente, tudo hoje em dia é permissível e vemos chamadas igrejas a já considerar outro tipo de lideranças. Mas, no entanto, todos podem e devem servir. Não há aqui pessoas que assistem ou que se reúnem. Febe, dizia Paulo, Febe serve na igreja que está em Cencreia. Não há aqui uma mera assistir. Porquê? Porque, como já lemos esta passagem, hum, vós sois membros do corpo de Cristo e seus membros em particular. Todos nós somos úteis. Todos nós podemos fazer algo na igreja. E o que é que se deve esperar de um membro da igreja local? Perante tudo isto que falámos, nós vamos perceber que é de facto um grande privilégio vencermos este plano de Deus. Este plano que Deus idealizou desde a eternidade passada, para mostrar nos séculos vindouros a sua graça, a sua sabedoria, a sua misericórdia para connosco. Temos uma grande responsabilidade. E o que é que se espera de nós? Espera que nós nos congreguemos, espera que nós estejamos comprometidos com a igreja, que tenhamos comunhão, que convivamos com os nossos irmãos, que sejam pessoas de facto importantes para nós. Que sejam, não sejam apenas alguém que nós vemos uma vez por semana e quanto menos se conversa melhor. Devem ser pessoas mesmo família, porque é o que é uma igreja local, deve ser uma família. Devemos estar prontos a servir e desejosos de servir. Devemos estar sujeitos às autoridades na igreja local. Eles é que vão dar contas a Deus. E muito importante, e por isso é que também muitas vezes as pessoas não querem este compromisso. Não, por causa da questão da conduta. Não querem não querem prestar contas a ninguém. E, portanto, preferem estar como estão. E firmeza. Firmeza que é algo muito, muito importante. Precisamos ser firmes. Precisamos de estar dispostos a batalhar pela verdade da palavra de Deus. E são algumas das considerações que eu gostaria de deixar convosco. E deixo uma última pergunta. Se, de facto, na minha vida eu mostro que pertencer à Igreja do Corpo de Cristo é, de facto, o mais importante, o que mais define a minha vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e desejo-vos uma ótima conferência à luz da palavra de Deus, aprendendo a, a aprovar as coisas que diferem as coisas excelentes. O Senhor nos abençoe.